Capítulo 16. A Hidra de Lerna. Enquanto a boa velhinha gozava a hospitalidade de Péricles, os três pica-paus, lá nos fundões da Hélade, punham os olhos no horizonte. Que seria que vinha vindo? Centauros? Era, sim, um bando de centauros, os mesmos que Hércules havia destroçado nas vésperas da sua façanha com o javali do Erimanto. O caso fora assim. Indo Hércules em procura do javali, hospedou-se de passagem com o centauro Folo, filho do deus Sileno e de uma ninfa dos bosques. Pediu de beber. As sedes de Hércules tinham fama. Folo apontou para um tonel de vinho que era propriedade comum de todos os centauros ali residentes. E o herói foi e bebeu. O tonel inteiro? Está claro. E vai então, e aparecem os outros centauros. E vendo o tonel vazio, enfurecem-se e atacam o herói a pedradas e pauladas. A reação de Hércules foi tremenda. Tonteou os dois mais avançados com os irresistíveis golpes de sua massa e perseguiu os outros a flechaços até muito longe dali, encurralando-os na maleia. Que maleia era essa? O lugar onde já se haviam escondido aqueles outros centauros que Teseu e os Lápitas bateram. Depois disso, não houve centauro que não se pusesse em fuga sempre que Hércules aparecia. Foi o que sucedeu naquela tarde. Hércules vinha vindo na direção do pântano para combater a Hidra e passara por uma zona de centauros. Assim que o reconheceram, os monstros fugiram no mais desaponderado galope. Pedrinho, no alto do rochedo, contemplava a maravilhosa corrida. Eram 6 formidáveis monstros num galope lindo. Como correm? Não, quem falou foi Pedrinho. Como correm? Veja, Emília, que arrancos dão e como sacodem no ar as cabeças. O nosso mundo moderno é bem sem graça. Imagine um casal destes prodígios lá no Pica-Pau. Emília deslumbrava-se. Se eu fosse Dona Benta, mudava o sítio para aqui. Lá não dá gosto, só o tio Barnabé, o Elias Turco, o Coronel Teodorico, só cobras em vez de hidras, só o conselheiro em vez de centauros. Mas os monstros breve desapareceram num bosque distante. Que pena, exclamou Pedrinho. Eu passaria a vida inteira vendo estes centauros em disparada pelos campos. Que maravilha das maravilhas! O tropel chegou aos ouvidos da Hidra, que se pôs muito atenta. Olhe, disse Emília, ela acordou. Está com os 14 olhos brilhando como estrelas e as 7 línguas de fora, vibrando. Pedrinho viu que era assim mesmo. Estava alerta o monstro, como que farejando inimigos nas redondezas. Parece aquele mancebo do quarto de Dona Benta, murmurou Emília, referindo-se a um destes antigos cabides de uso nas fazendas, com jeito de candelabros. E veja quantos corpos pelo chão! O monstro emergia do monte dos cadáveres de suas últimas vítimas. Pedrinho fez cara de horror. Nisto, os olhos penetrantes de Emília divisaram qualquer coisa no horizonte. Mais centauros? Perguntou o menino. Não, não é centauro agora. É um carro a toda. Era Hércules que vinha se aproximando de carro, em companhia do seu fiel amigo Iolau. Chegou. Saltou em terra e, sem a mínima vacilação, avançou contra a Hidra. Que maravilhoso espetáculo! O monstro de 7 cabeças estava como que eletrizado, reteso,
com as 7 línguas numa vibração permanente e os 14 olhos mais vivos do que diamantes ao sol. Havia ali 7 botes armados contra o agressor. Hércules, entretanto, atacou-a sem medo nenhum, como se atacasse um cordeirinho, e foi malhando naquelas cabeças com a sua invencível massa. Notou, porém, que as cabeças destruídas rebrotavam instantaneamente, de modo que, por mais que as esmagasse, nunca deixava de ter pela frente as mesmas eternas e horríveis 7 cabeças. Além disso, os seus movimentos já estavam embaraçados pelas roscas da hidra. A cauda do monstro enleara-lhe as pernas e ia apertando como num torno. Para agravamento da situação, surgiu da caverna um horrendo e enorme caranguejo, que veio ferrar no calcanhar do herói as terríveis pinças. Hércules foi obrigado a largar a hidra para atender ao novo atacante. Caso simples, com um golpe de massa esmagou-o. Que horror! Exclamaram os 3 heróizinhos lá no fundo da pedra, quando um mingau verde escuro saiu de dentro do caranguejo moído. Mas Hércules verificou que sozinho não conseguiria vencer a hidra, e deu um berro para Iolau. Venha aqui mais cabeças que eu for esmagando. Iolau correu a uma floresta que havia à esquerda e ateou-lhe fogo. E até que as chamas a devorassem e reduzissem os troncos a tições, Hércules, sempre engalfinhado com a hidra e enleado com as suas roscas, teve de prosseguir no incessante esmagamento de cabeças. Olha o desenho. Hércules contra a hidra. Veja lá na perna do Hércules a hidra enrolada. Que horror! Exclamava Pedrinho. Ele já moeu 200 cabeças e nada consegue. Ainda que esmague 200.000, nada adiantará. Porque renascem no mesmo instante. Estou vendo que Hércules vai perder a partida. E uma das cabeças é imortal, disse Emília. Nem que ele a mate e remate e tresmate e quatremate, esfolha e queima, ou reduza a pó, de nada adianta porque é imortal. Também penso que o pobre Hércules desta vez se estrepa. Era tão eletrizante a luta que por um triz Pedrinho não se despenhou da pedranceira com o Visconde. Ele torcia como se também estivesse atracado ao monstro. Por fim, não resistiu. Começou a lançar pedrinhas com o seu bodoque novo. Uma delas atingiu um dos olhos da hidra, fazendo-a piscar. Lá no bosque, Iolau precipitava o fogaréu, ansioso por obter tições. Um pé de vento mandado por Éolo veio ajudá-lo, varrendo as chamas e deixando ao seu alcance vários troncos em brasa. Iolau correu a eles e com muito jeito conseguiu um magnífico tição. Apagou o fogo numa das extremidades, segurou-o por ali a correr e correu a ajudar Hércules. Vai queimando as cabeças que eu esmagar, disse este, e bah! Esmagou uma. Sem perda de um segundo, Iolau aplicou o tição em cima. O som do chiado subia ao topo da pedranceira, e logo em seguida um terrível fedor de hidra assada. Pedrinho tapou o nariz. Bah! Fez Hércules e esmagou a segunda cabeça, e o tição de Iolau chiou em cima. E bah! A terceira, e bah! A quarta, e bah! A quinta, e bah! A sexta, e bah! A sétima.
Os 3 heróizinhos ouviram exatamente 7 bais e 7 chiados, e sentiram 7 bafos de hidra assada. A 7ª cabeça, que era imortal, caiu a certa distância, mais viva do que nunca, de língua de fora, a vibrar, com os olhos cheios de fulgor da imortalidade. Contra ela de nada valia o tição de Iolau, porque o que é imortal é também inqueimável. Hércules teve de enterrá-la num buraco bem fundo e colocar em cima um bloco de pedra que o Visconde avaliou em 10.000 arrobas. Estava, afinal, vencido o horroroso monstro de Lerna. Privada de suas 7 cabeças e com a imortal enterrada, a hidra descaiu por terra, convulsa de tremores. É um veneno que está agindo, observou Emília. O Visconde, sempre sábio, riu-se. O veneno ofídico não mora no corpo das serpentes, disse ele, sim numa bolsinha localizada no fundo dos dentes caninos. Isso é com aquelas cobras de bobagem lá do sítio, caçou Emília. Aqui na Grécia tudo é diferente. Esta hidra há de ter no corpo só veneno em vez de sangue. Você vai ver. E o Visconde viu Hércules rasgar o papo da hidra escabujante para molhar no sangue negro a ponta de suas flechas. Eu não disse? Exclamou Emília vitoriosa. Se Hércules molhou naquele sangue a ponta de suas flechas, claro que foi para envenená-las. Superstições, murmurou baixinho o Visconde. Fim da luta. Hércules examinou o seu próprio corpo e viu nele vários ferimentos. Também Iolau tinha uma arranhadura no braço. Estavam ambos envenenados, perdidos. Hércules olhou para o companheiro. E agora? Contra os monstros ele dispunha de sua invencível massa, de suas agudíssimas flechas e da prodigiosa força dos seus músculos. Mas contra um veneno daqueles de nada valiam massas, nem flechas, nem músculos. E agora? Hércules sentou-se numa pedra a cismar. Sua triste situação condoeu Emília. Coitado! Venceu, mas vai ser vencido se nós não o ajudarmos. Ajudarmos como, Emília? Que ideia! Nós, os coitadinhos, umas pulgas modernas, a ajudarmos Hércules. Isso chega até a ser uma besteira olímpica. Podemos ajudá-lo perfeitamente, insistiu Emília. Não se lembra das palavras de Zeus ao tal mensageiro de asas nos calcanhares? Pedrinho franziu a testa como quem não se recorda. Não lembra que Zeus previu a hipótese de Hércules ser ferido e envenenar-se? E mandou pelo tal mensageiro um recado a Pítia de Delfos? É verdade, exclamou Pedrinho. Estou me lembrando, mandou sim dizer a Pítia que caso Hércules a consultasse, respondesse que numa planta do Oriente ele encontraria o contraveneno da hidra. Isso mesmo. Pois é, e sendo assim, está claro que podemos ajudar Hércules, aconselhando-o a ir consultar a Pítia. Mas aconselhá-lo como, Emília? Quem de nós possui a coragem louca de falar com Hércules? Eu não vou. Tenho medo de perder a fala. Só se o Visconde... E olhou para o Visconde, o qual deu um suspiro com os olhinhos postos no céu. Emília concordou. Isso mesmo, vai o Visconde. E o Visconde teve de ir. Teve de descer do alto da pedranceira até para aconselhar o tremendo herói. Mas o Visconde usou de um estratagema. Refletindo que se apresentasse pura e simplesmente diante de Hércules, o certo era ser esmagado pelo seu pé como sendo o filho do caranguejo. Aproximou-se de modo a não ser visto, e oculto numa fenda, murmurou com voz cavernosa. Ide a Delfos, ó grande Hércules. A Pítia vos indicará a planta do Oriente que anula o veneno do monstro.
O Visconde pronunciou essas palavras num tom verdadeiramente impressionante. Hércules ouviu-as e disse a Iolau: Salvos estamos, amigos. A pedranceira falou: Manda-nos correr a Delfos em consulta a Pítia. Há no Oriente uma planta que nos curará. E ergueram-se os dois e foram ao carro e partiram numa corrida louca para Delfos. Quando o Visconde se reuniu aos companheiros, estava ainda pálido de susto, assoprando. Escapei de boa. Felizmente o Brutamontes não me viu. Fiquei bem escondidinho no buraco da pedra. O que ele fez para o caranguejo me assustou. Emília deu-lhe parabéns pela esperteza. Isso, Visconde, na vida é assim. Temos de usar da astúcia, quando não podemos empregar força. E agora? Agora, disse Pedrinho, vamos descer e espiar o campo da batalha. Desceram e foram espiar o campo da batalha. Que fedor horrível! Mais de 10 cadáveres jaziam lá, alguns verdes de podridão, outros recentes, e por cima o corpo morto da hidra, ainda com estremecimentos na cauda. Espetáculo arrepiante. Mesmo assim, Emília não desistiu de levar para o seu célebre museuzinho uma ponta de língua de hidra. Abriu a canastra, tirou uma tesoura e, com 1000 cautelas para não envenenar-se, cortou a ponta da língua de uma das cabeças esmagadas. Olhe, Pedrinho, disse ela, tem 2 pontinhas. É bífida, observou o Visconde. Essas línguas de ponta dupla chamam-se bífidas. O que quer dizer? Quer dizer partido em 2. É uma palavra que vem do latim, bis, 2, e findo. Eu parto, ou racho, ou fendo. Bífido, fendido em 2. Sim, senhor, disse Emília. O Visconde, em matéria de gramática, é um verdadeiro rinoceronte. Era a alusão ao Quindim, o grande gramático do Pica-Pau Amarelo. Muito bem, disse Pedrinho. Fomos felizes. Presenciamos de palanque o tremendo combate de Hércules contra a Hidra de Lerna, coisa que o mundo só sabe pela descrição dos livros. Ajudamos o herói a livrar-se do veneno. Mas agora? O que iremos fazer agora? Estamos completamente sem destino. Estamos completamente sem destino. Ótimo! Exclamou Emília. O gostoso é ir andando ao léu para ver o que acontece. Sempre detestei programas. Como não surgisse outra solução, adoraram essa. E os 3 pica-paus foram andando pela Grécia Antiga afora a ver o que acontecia. Capítulo 17. Ninfas, náiades, dríades e sátiros. Os 3 pica-paus foram andando sem destino pela paisagem da Grécia Antiga, paisagem que mudava de hora em hora. Campinas, montanhas, florestas, bosques, rios. Em certo ponto se detiveram. Que lindo lugar! A montanha azul lá longe, um formoso bosque à esquerda, e ali ao pé um riozinho murmurejante. Emília, que tinha paixão pelas águas em movimento, exclamou: Olhe, Pedrinho, como é cabrita esta água! Foge por entre as pedras como se fosse um peixe líquido. E quando não encontra a passagem, pula por cima. Bom ponto para um descanso. Gemeu o Visconde e arriou a canastra da Marquesa de Rabicó. Sentaram-se os 3. Pedrinho tirou dos bolsos o sortimento de azeitonas e amoras colhidas pelo caminho. Temos de nos contentar com isso, disse ele, fazendo a distribuição. O bosque dali avistado era desses que certos pintores põem nas telas. Um poema de verdura. Mas que era aquilo? Uma forma. Espere, exclamou Pedrinho, firmando a vista. Querem ver que é uma ninfa? Era uma ninfa. E eram depois
2 ninfas, e 3, e 4, e todo um bando maravilhoso de ninfas. Pedrinho havia puxado Emília e o Visconde para dentro de uma pequena moita de onde podiam ver sem ser vistos. Que beleza! As ninfas não são criaturas humanas de carne e osso, são formas, leves como o ar, verdadeiras gases vivas. Oh, estou compreendendo, disse Pedrinho. Elas são as almas das coisas. Bem que vovó me falou nisso. Almas das coisas. Sim, almas das pedras, dos bosques, das montanhas, das árvores, das águas. Aquelas ali eram as ninfas dos bosques e davam a impressão de belíssimas adolescentes envoltas em gases de lindos tons. Não tinham peso. Seu andar, uma dança. Perfeitas criaturas de sonho. E não são todas iguais, observou Emília. Reparem na da esquerda, que tem um brilho de água. Deve ser uma ninfa do orvalho. Parece vestida de pequeninos diamantes líquidos que não cessam de tremer. E aquela outra lá adiante deve ser uma ninfa de água parada. Em vez de brilhinhos, só tem reflexos de lagoa, lisos. A gente olha e percebe que é a alma dessas águas paradas, cheias de rãs verdes e plantinhas que boiam. E aquela mais à esquerda há de ser também uma ninfa de água, mas de água que corre, como este riozinho. Talvez até seja a própria ninfa deste nosso riozinho aqui. Há de ser, concordou Emília. É bem parecida com ele. Vovó já me explicou este caso da alma das coisas. E falou das dríades, que são as ninfas das árvores que andam soltas. E das ramadríades, que são ninfas sempre presas dentro das árvores. E das orestíades, que são ninfas das montanhas. E das náiades, que são também ninfas das águas. Nem bem acabou de dizer, e viu sair de outro ponto do bosque um bando de formas. Lá vem elas. Mas que interessante. Eu sei porque vovó contou. Mas, ainda que nada soubesse, eu adivinhava. Adivinhava o quê? Que são dríades. Repare como são a sensação das árvores, com todos os seus ninhos e musgos, e cipós, e flores, e folhas. Que maravilha, hein? Nem fale, Pedrinho. Eu até tenho vontade de chorar de tanto gosto. Ficaram os dois embevecidos no bando das ninfas, com os olhos parados, como em sonho. Só o Visconde não se impressionava. De tanto mexer com a ciência, ficou de alminha completamente endurecida para as belezas do mundo. E lá vem vindo uma orestíade, exclamou Pedrinho, apontando para uma ninfa diferente das outras, que se encaminhava para o bando. Diferente, sim. Dava ideia de altura, de ar rarefeito, de torrentes escachoantes, de avenca nas barrocas, de camininhos de cabra, de tudo que há nas montanhas. Pedrinho sentiu que ela era uma orestíade, uma ninfa ou alma da montanha. E acertou. Era a ninfa da montanha azul que se avistava ao longe. Súbito apareceram, vindos de certo ponto, vários seres masculinos. Os sátiros, bem certos como vovó disse. Que feiuras, murmurou Emília. Tem pernas e pés de bode e chifrinhos na cabeça. E trazem flautas duplas e tambores. Mas aquele espeto enleado de ramagens, com uma pinha na ponta, que é aquilo? Aquilo é o tirso, explicou Pedrinho.
uma lança curta e leve, ou dardo, que eles disfarçam com um festão de era e uma pinha na ponta. O tirso é uma arma de arremesso camuflada, isto é, arma de arremessar com a força do braço, como uma flecha que a gente lançasse com a mão, em vez de a lançar com um arco. Os sátiros vieram muito risonhos e começaram a tocar músicas das que ninguém resiste. As ninfas imediatamente se assanharam. Foi uma dança maravilhosa. Leves como eram, dançavam conforme a música, inventadamente, mal tocando o chão com os pés. As gases em torno de seus corpos ondeavam, como que também dançavam. Dançavam a dança do ondeio, como observou Emília. Isso que é dança, disse Pedrinho. Aqueles moços e moças lá no mundo moderno, que soam nos salões atracados uns com os outros, nestas valsas e foxtrotes, deviam vir aprender com as ninfas o que é a verdadeira dança. Mas a festa maravilhosa foi subitamente interrompida pelo aparecimento de um bando de peludos faunos. Pânico! As ninfas dispararam para os bosques. As dríades sumiram-se dentro das árvores. As náiades mergulharam nas águas. A Orestíade correu para o seio da montanha. Que pena! Exclamou Pedrinho. Estes brutos vieram estragar a festa. E lá vão eles a perseguir as coitadas. Em breve a natureza ficou totalmente limpa de formas, tão desenxabida como as paisagens modernas. Se é assim, disse Emília, por que não aparecem ninfas lá nas matas do sítio? Já consultei vovó a respeito. Ela acha que os nossos olhos modernos é que não veem as ninfas, mas que elas tanto existem lá quanto aqui, e também dançam por lá estas mesmas danças. Só que nos são invisíveis. O Pedrinho tem sensibilidade para ver essas formas e para distingui-las, né? Que triste coisa ser moderno, suspirou Emília. Imagine se conseguíssemos ver a alma das coisas como aqui nesta Grécia. Se, por exemplo, víssemos as dríades e as ramadríades dos flamboyants, dos ipês, dos molungus vermelhos, a dríade do molungu, que linda não será? Emília tinha paixão pelos molungus. Sempre que os 3 pés que havia no sítio de Dona Benta derrubavam as folhas e ficavam só flores vermelhas, Emília vinha saudá-los todas as manhãs, logo que pulava da cama. Salve molunguzinhos cor de brasa, dizia ela, flor do meu coração, de vermelho mais bonito que o do papagaio, e o de todas as flores vermelhas da Quem e da Leimar. Bom, estava terminada a festa das ninfas. Eles podiam sair da moita. Saíram e continuaram a andar, sem destino, pela maravilhosa paisagem da Grécia Antiga. O que iremos ver agora? Ia pensando Pedrinho. O que havia para ver naqueles tempos fabulosos não tinha conta. Tudo eram assombros e encantamentos. A Hélade não passava de uma misturada de deuses, semideuses, heróis e simples mortais. E como até as coisas tinham alma, a vida grega era uma representação teatral como nunca houve outra no mundo. Só as façanhas de Hércules davam para encher um livro enorme. Pedrinho, que as sabia todas, foi contando as principais. Depois do caso do leão de Nemeia e deste caso da Hidra, explicou Pedrinho, o rei Euristeu mandará Hércules fazer uma coisa ainda mais difícil: pegar a corça de pés de bronze e chifres de ouro, que mora num templo de Diana, no monte
Cirineu. Não é nenhum animal feroz, como o leão de Nemeia, nem monstro terrível, como a hidra de Lerna, mas um serzinho dotado da velocidade do relâmpago. Ah, que trabalhão o pobre Hércules vai ter! Persegui-la durante todo o ano, sempre com a veadinha a rir-se dele. Basta dizer que de uma feita ela irá, num só galope, até o país dos hiperbóreos. Onde é? Nas regiões boreais, onde há os ursos brancos e as focas. A veadinha irá e voltará sem descansar um só momento. Veja que danada. Hércules terá de recorrer à astúcia, porque vai contra a velocidade de nada vale. Porque contra a velocidade de nada vale a força. E vai então e esconde-se à beira de um rio que ela forçosamente terá de pular. E quando a veadinha pular o rio, ele a apanhará no ar com uma rede. Há de ser como aquela com que você caça borboletas lá no sítio. Isso mesmo, e a levará viva ao rei Euristeu, o qual ficará desapontadíssimo. Esse vai ser o terceiro trabalho de Hércules. E bem delicado, sem sangue, nem aqueles golpes de massa que até arrepiam a gente. E o quarto? O quarto trabalho de Hércules será um pega no célebre javali, que costuma descer do monte Elimanto para assolar as terras vizinhas. Que é assolar? É destruir tudo, arrastar, escangalhar. E o tal javali anda a divertir-se com a brincadeira, indo liquidar o caso. Hércules encontrará no caminho um bando de centauros e os derrotará completamente. Como aperitivo para experimentar a força. Depois de derrotar os centauros, e ainda quente da façanha, ele lançar-se-á contra o javali. E pega daqui, pega dali, corre, cerca, avança, recua, conseguirá por fim encurralá-lo no bosque, onde o agarrará bem agarrado, e o botará às costas para o levar ao rei Euristeu. E o tal Euristeu, que era uma boa bisca, desaponta e inventa um quinto trabalho. Exatamente. O quinto trabalho de Hércules será limpar as cavalariças do rei Augias, que são imensas e andam com uma camada de esterco maior que as de guano das ilhas Chinchas, nas costas do Peru. Hércules chega, olha para aquilo e promete limpá-las. Seu rei lhe der como prêmio 1/10 dos seus animais. Certo de que o prosa não limpará coisa nenhuma, por ser impossível, Augias aceitará o trato. Hércules, então, derrubará uma das paredes das cavalariças e desviará o curso de 2 rios próximos, fazendo que as águas ali penetrem e arrastem a esterqueira. Fará uma beleza de serviço, não deixando nem o cheiro do estrume. Mas Augias, que é um grande patife, vai negar-lhe o prêmio e ainda por cima o expulsará de suas terras. Furioso com a deslealdade, o herói reunirá um exército e fará com o rei Augias o já feito com o esterco, varrê-lo-á para longe. Toma! E o outro trabalho? O sexto trabalho será bonito. Existe numa cidade da Arcádia, de nome Estínfalo, um pântano habitado por umas horripilantes aves de bronze que só comem gente. Arrancam do corpo as penas de bronze e lançam-nas como flechas contra os transeuntes. A dificuldade de Hércules será fazer as aves saírem do pântano. Para isto terá uma ideia.
pedir a Minerva um famoso sino de bronze que Vulcano forjou e lhe deu de presente. E com esse sino se instalará na beira do pântano e o tocará dia e noite, até que as aves atordoadas fujam espavoridas, e ele então as flechará uma por uma. Bonito! E o sétimo? O sétimo trabalho de Hércules será com um touro da ilha de Creta, ainda mais feroz que o javali de Erimanto, que anda a assolar as redondezas, já sei. Isso mesmo, Hércules irá à ilha e falará com o rei Minos, que é o dono de tudo, e dele obterá licença para caçar o touro, e o pegará a laço. E sabe o que vai fazer em seguida? Vai levá-lo às costas ao rei Euristeu, sem parar uma só vez pelo caminho. E sabe o que o malvado de Euristeu vai fazer? Soltar o touro, soltá-lo na Ática, onde a fera continuará em suas destruições até que o herói Teseu a destrua. E o oitavo trabalho? O oitavo trabalho de Hércules consistirá em dar cabo dos terríveis cavalos antropófagos do tirano Diomedes. Este sujeito os havia ensinado a comer carne humana, e os nutria com os marinheiros naufragados nas costas dos seus domínios e arremessados à praia pelas ondas. Hércules irá lá, derrotará as forças do tirano e fará que os terríveis cavalos devorem Diomedes vivo. E o que vai fazer dos cavalos? Vai soltá-los num monte cheio de lobos famintos. Depois disso, Euristeu mandará Hércules em busca dos ferozes bois de Gerião, um monstro composto de 3 corpos humanos ligados entre si pela barriga. E Hércules irá e liquidará, contudo, os bois e o dono. E Euristeu, então, manda-o realizar o 10º trabalho, obter de Hipólita, rainha das Amazonas, um cinto maravilhoso muito cobiçado por Admeta, filha de Euristeu. As Amazonas moram nas encostas do monte Termodonte, num reino só de mulheres. Como são guerreiras invencíveis, Hércules terá de levar companheiros, entre os quais Teseu, Peleu e Télamon. Lá chegando, tentará com Hipólita um acordo amigável. E quase o conseguirá. Mas Juno, a grande inimiga de Hércules lá no Olimpo, descerá à terra disfarçada em Amazona e irá cochichar com as guerreiras que o que Hércules quer é raptar Hipólita. As pobres amazonas, enganadas, montarão em seus valentíssimos corcéis e atacarão com o maior vigor os heróis, forçando-os a se defenderem. Resultado: morte de muitas amazonas e aprisionamento de Hipólita com cinto e tudo. Aquela Juno bem que merecia uma boa roda de palmadas, disse Emília. E o 11º trabalho? O 11º trabalho de Hércules vai ser a captura do pomo das Hespérides. Estas damas são as ninfas do Monte Atlas, onde possuem um maravilhoso jardim com as célebres árvores dos pomos de ouro. Hércules para lá se dirigirá e chegará justamente quando as Hespérides estejam sendo atacadas por um bando de facínoras do rei do Egito. E aquilo vai ser sopa no mel. Em 3 tempos, ele arrasa os facínoras e, sem dificuldade nenhuma, obtém os pomos de ouro. Pomo eu sei que é maçã ou laranja, disse Emília. E o último trabalho? Esse foi lindo. Euristeu mandará Hércules descer ao inferno em busca de Cérbero, o cão de 3 cabeças. Vai ser um trabalho dificílimo, exigidor de muitos estudos e preparos. Por felicidade,
Palas e Hermes, que protegem o herói, oferecer-se-ão para acompanhá-lo. Hércules descerá ao inferno e, ao verem-no aparecer, as sombras dos mortos fugirão espavoridas, exceto a sombra da Górgona, que Perseu matou. Hércules levará à mão a espada para atacá-la, mas Hermes sorrirá, dizendo: não vês que é uma sombra? Muitas mais coisas haverá nesse dia. Entre elas, a libertação do grande herói Teseu, que Hércules encontrará aprisionado, com grossas cadeias nos pulsos. Ele quebrará essas cadeias e soltará Teseu. Em seguida chegará à mansão de Hades, o deus dos infernos, e explicará o que o traz. Muito bem, responderá Hades. Se queres pegar o Cérbero, pega, mas sem o emprego de armas. Hércules cobrir-se-á com a pele do leão de Nemeia e avançará contra o monstro de 3 cabeças. Terribilíssima luta vai ser, mas Cérbero, quase asfixiado, terá de ceder e acompanhar o vencedor à presença de Euristeu, com as 3 cabeças baixas. Que danadinho, o tal Hércules! Exclamou Emília. Sim, invencível. Nunca houve no mundo um herói mais destemeroso. E, no entanto, teve um fim trágico. Acabará vencido por uma mulher. Que mulher? A rainha Ônfale. Como? Quis saber Emília. Não sei, respondeu Pedrinho. E aqui não tenho meios de me informar. Eles aqui ainda estão no segundo trabalho de Hércules, que é o da destruição da Hidra de Lerna. E nem esse caso o povo ainda sabe, só nós. A notícia ainda não se espalhou. Capítulo 18. Os narizes de Atenas. A primeira noite que Dona Benta e Narizinho dormiram na casa de Péricles não foi das mais calmas. Narizinho sonhou com 1 milhão de coisas. E lá pela madrugada, a velha perdeu o sono, de modo que antes de romper o dia já estava de pé. Admirável tudo isto, ia refletindo consigo a boa Dona Benta, enquanto examinava os móveis e a decoração das paredes. Vejo a preocupação da arte e do bom gosto nas menores coisinhas. Estes vasos, que lindos! Havia ali uns vasos puramente ornamentais, merecedores de irem para os melhores museus do mundo. Um deles era esculpido num bloco de calcedônia, de modo a aproveitar as mudanças de cor das diversas camadas dessa pedra. Representava Penélope fiando o sudário. Dona Benta pôs os óculos para ler a assinatura do artista. Leu o nome Gaion e em seguida estas palavras: Kalóis Naiki, que querem dizer lindo, não? Que coisa interessante. Este Gaion gravou aqui a exclamação que ocorre a todos que lhe veem as obras. Sim, Gaion, isto está mais que lindo. Está uma perfeita maravilha. E se conseguisse escapar à destruição do templo, figuraria com a maior honra no Louvre e no Museu Britânico. Que fortuna não representaria este vaso no mundo moderno? O sol já se mostrava por cima da Acrópole,
que era avistada de uma das janelas do aposento. Dona Benta resolveu acordar a menina. Levante-se, dorminhoca, já é dia velho. Narizinho sentou-se na cama com uns olhos maiores que a cara. Onde estou eu? Murmurou, tonta. Depois riu-se. Já me tinha esquecido desta Grécia, vovó. Tive um sonho agitadíssimo. Uma luta tremenda entre o quindim e o conselheiro por causa de uma espiga de milho. Mas que lindo quarto, vovó. Que beleza de decorações. É o que eu estava pensando. Estes gregos são artistas em tudo. Repare nesta poltrona. E Dona Benta indicou uma das poltronas do quarto. Concilia o cômodo com o belo das linhas. Não são como as nossas, que só atendem à comodidade. O espaldar tem uma forte inclinação. Os gregos gostam muito de reclinar-se. E está me parecendo que o melhor modo de sentar é mesmo esse, meio reclinado. E que vasos lindos, vovó! São verdadeiras joias. Sim, minha filha, enquanto você dormia, eu os estudava. Primorosos. Sobretudo este pequenino aqui, de Calcedônia. Veja que encanto. A menina examinou a preciosidade e depois os demais ali existentes. Viu que em todos aparecia uma mesma figura central. Quem é essa mulher que aparece em todos os vasos? Penélope, a esposa de Ulisses, o rei da ilha de Ítaca. Este Ulisses tomou parte na guerra de Troia durante 10 anos. E depois andou mais 10 anos perdido pelos mares. Sozinha em sua casa, com o menino Telêmaco, a boa Penélope teve de dar pulos para resistir às propostas de vários príncipes. Ulisses já morreu, diziam eles. A senhora está viúva, por que não se casa comigo? Mas Penélope insistia em esperar pelo reaparecimento do esposo. Daí lhe veio a ideia de tecer um sudário. Que é sudário? Um pano, um lençol em que envolviam os mortos antes de enterrá-los. Para fugir ao atropelo dos príncipes, Penélope declarou que só pensaria em casamento depois de terminar aquele sudário. Mas, por mais que eu o tecesse, o serviço não caminhava. Por quê? Porque ela desmanchava de noite o pedaço feito de dia. Vem daí uma expressão literária ainda em uso no mundo moderno, a teia de Penélope, significando o trabalho que não tem fim. Obras de Santa Engrácia. Sim, esta série de vasos representa o episódio de Penélope desde o começo até o fim, como o grande Homero o descreveu na Odisseia. Neste aqui está a rainha muito melancólica porque o esposo lá se foi para a guerra. Neste outro, vemos-la às voltas com o filhinho Telêmaco. Neste, surgem os importunos pretendentes e assim por diante, até o último, que é do regresso de Ulisses. Mas que tristeza, minha filha, pensar que estes primores vão reduzir-se a cacos. Será possível, vovó? O que se perdeu da arte grega? Quase tudo. Da pintura, que era muita e ótima, nada se salvou. E da escultura, basta dizer que nos museus modernos não existem nem 50 estátuas antigas das grandes. E entre estas, só 15 gregas. Só 15, vovó? Exclamou a menina surpresa. Só. E da pintura, nada. Viu os lindos painéis da sala de jantar? Vi, sim, e também aquele ótimo retrato do Sr. Péricles. Foi Fídias quem o pintou. Fídias começou pintando. Depois é que caiu na escultura.
Seus irmãos também quintam. Os painéis da sala de jantar são de Paneno e Plistenetes, irmãos de Fídias. Péricles é muito amigo de todos eles. A Grécia produziu inúmeros pintores, entre os quais Polignoto, Pausias, Parrásio, Apeles, Cefisódoro, Zeuxis, Frilo e Venor. E parece que na antiguidade a pintura tinha maior cotação que a escultura. O escritor romano Plínio conta em uma de suas obras que Júlio César adquiriu um quadro do pintor Timômaco por 80 talentos. São 23.760 libras esterlinas, ou seja, 2.376 contos de réis, calculou a menina distraidamente, sem tirar os olhos dos vasos. Aquelas belezas estavam mexendo com a sua alminha. Que pena haver guerras, vovó. A causa da destruição de tudo é sempre a maldita guerra. Sim, foram as invasões dos bárbaros do norte que destruíram o imenso tesouro da arte grega, o maior jamais reunido no mundo. A abundância de mármore havia feito da escultura e da arquitetura as artes máximas entre os gregos. Daí a infinidade de monumentos que brotaram em todos os lados. Não só aqui, como em todas as cidades e colônias gregas. Centenas de templos, milheiros e milheiros de estátuas de mármore e bronze, saídas das mãos de gênios como Miron, Fídias, Policleto, Scopas, Lísipo, Praxíteles e inúmeros outros. Pelo que se salvou, podemos imaginar a imensidade perdida. Lembra-se dos restos da vitória da Samotrácia que vimos no Museu do Louvre? Para mim, é uma das mais belas obras-primas da antiguidade. Vale tudo o que se fez depois. Poderemos vê-la por aqui, vovó? Oh, não! Essa estátua só aparecerá de hoje a 110 anos, depois da conquista da Grécia por Alexandre da Macedônia. E onde acham eles tanto mármore, vovó? A Grécia é a terra do mármore. Além do existente nas pedreiras do Monte Pentélico, há uma ilha que é toda de mármore, a ilha de Paros. Que pena! Exclamou a menina. Eles a esculpirem maravilhas e os bárbaros a fabricarem martelos quebradores. Se eu pudesse torcer o pescoço destes bárbaros, corta o coração uma visita aos grandes museus modernos, minha filha. Quase que só fragmentos, corpos sem cabeça ou braços, cabeças sem corpos, troncos sem cabeças, sem braços e sem pernas, cacos. E em tudo a gente vê sinais de golpes de machado. O número de cabeças sem nariz é enorme. Parece que os brutos sentiam um prazer especial em destruir narizes. E que narizes lindos têm os gregos, vovó. Perfeições. O de Dona Aspásia é um encanto. Alguém bateu na porta. Narizinho foi abrir. Sou a camareira. Vim para o penteado, disse uma gentil criatura. Queira entrar. A camareira entrou com vários petrechos, mas deu boa prosa antes de começar o serviço. À pergunta da menina se ela era escrava, sorriu. Sou e não sou. Aqui nesta casa não sou, porque meus amos não admitem escravos. Tratam-nos como amigos, como se fôssemos cidadãos. Dona Benta observou que já havia notado isso. Os gregos, com um profundo sentimento de humanidade que os distinguia de todos os outros povos, apenas por força do hábito, mantinham a escravidão nas leis e nos costumes.
mas absolutamente não tratavam os escravos como tais. E a tendência era dar-lhes os mesmos direitos dos cidadãos. É por isso que respondi que sou e não sou escrava. Sou por lei e não sou por bondade de Aspásia e Péricles. Pois, minha cara, disse Dona Benta, você vai gabar-se de ter os mais famosos amos do mundo. Este senhor Péricles vai entrar na história como um dos maiores homens produzidos pela humanidade. Um gênio dos mais altos, pela inteligência, pela eloquência, pela sabedoria e pelo amor à arte. E sua ama, Dona Aspásia, também se imortalizará como uma das glórias do sexo feminino, apesar de muito difamada. Que falam mal dela, isso eu sei, confessou a escrava. A política em Atenas é brava. Péricles tem muitos amigos e também muitos inimigos que não lhe perdoam um nadinha. E quando lhe querem fazer mal, procuram ferir a honra de Aspásia. Sabem que isso lhe dói porque ele a adora. Nunca vi casal mais amoroso. Vivem num idílio eterno. Ele não é capaz de entrar ou sair sem primeiro beijá-la. E Dona Aspásia muito o merece, disse Dona Benta. Além da beleza que é, tem coração e tem miolo. O que ela tem? Observou Narizinho. É uma perfeição de nariz como ainda não vi nenhum. Uma coisa está me parecendo, vovó. Que é, minha filha? Está me parecendo que os narizes degeneraram muito. No nosso povo moderno, um nariz realmente bonito é um fenômeno de raridade. Eu ia falar raridade. Uns são batatudos, outros finos demais, outros de papagaios, outros chatos, como o de tia Anastácia. E até o meu não é lá nenhuma perfeição. O seu é dos mais engraçadinhos, murmurou Dona Benta com um sorriso de vovó amorosa. Que tal? Como é o seu nome? Perguntou. Narizinho falou, né? Que tal? Como é o seu nome? Perguntou a escrava. Aglai. Que tal, Aglai? O narizinho de minha neta. Aglai achou mimosamente petulante. Mas não é perfeito, disse a menina. Narizes perfeitos só vim ver em Atenas. O de Dona Aspásia, então, é ótimo. Você é daqui de Atenas, Aglai? Não, sou de Mileto, da mesma terra de Aspásia. Pois, meus parabéns, o seu nariz miletiano também merece grau 10. Aglai achou muita graça quando soube que o apelido daquela menina era Narizinho, ou Microrrhino em grego, e disse que de fato a regra em Atenas era o nariz bem feito, embora houvesse alguns bem desajeitados. Como o do senhor Sócrates, lembrou Dona Benta. Foi o nariz mais desajeitado que notei por aqui. E até em nosso mundo moderno se falará na feiura do nariz desse grande filósofo. Aglai não sabia que Sócrates era filósofo, nem imaginou que fosse celebrizar-se. Por aquele tempo, não passava do moço como os havia tantos, cujo mérito maior era ser muito amigo de Aspásia. Bom, vamos ao cabelo, disse Dona Benta, colocando-se à disposição da camareira. Aglai penteou-a à moda do dia, com um corote comprido atrás e uma fita passada de certo jeito. Narizinho pôs-se a rir. Ah, meu Deus, a senhora está o suco dos sucos, vovó. Só quero ver agora como vai ficar depois de vestir a túnica. Aglai desdobrou as vestes gregas que Aspásia destinara a hospedar. Um quiton e um peplo para Dona Benta e uma tunicazinha para a neta. São de Dona Aspásia estas roupas? Sim, são trajes que ela não usa. Dona Benta envergou a túnica e botou por cima o peplo, sempre ajudada pela camareira, que foi acertando as pregas e colocando os broches.
Pronto, disse por fim Aglai. Narizinho rolava na cama de tanto rir. Eu só queria que Nastácia aparecesse agora. O espanto dela, vovó. Mas sabe que ficou uma notável matrona? Sim, senhora. Até casamento é capaz de sair. Juro que se o senhor Heródoto a enxergar desse jeito, pede-lhe a mão. Ele tem ar de viúvo. Dona Benta sentiu não encontrar ali um espelho moderno dos que permitem ver o corpo inteiro. Os espelhos de Atenas eram de prata polida e pequenos. Depois de pronta a velha, Aglai vestiu o narizinho. E, imponentemente, as duas saíram do quarto para a refeição da manhã. Na sala de jantar, a esposa de Péricles as recebeu com um amável cumprimento. Viva! Que Palas Atenas as conserve sempre assim, bem dispostas e felizes. O seu ar, minha senhora, é de quem brotou neste momento da cabeça de Zeus, pronto para a conquista de todas as vitórias. E o desta menina é o de uma digna filha de tão alta matrona. Ótimo. Poderão passear comigo sem que ninguém perceba que são de fora. Quem dera, suspirou a menina, aos nossos narizes, que são menos gregos de todos os narizes. Aspásia examinou-os com atenção. Sim, não lembro os narizes daqui, mas temos-los também desse tipo. Temos até narizes como o do seu amigo Sócrates, que não é nada espiritual. A Cleônia observou-me ontem que o nariz de Sócrates deve ter sido o pai da sua filosofia. Não o deixe sair da linha. Está sempre a lhe dizer: conhece-te a ti mesmo, homem. Mas vamos para a mesa. A feiura de Sócrates é o que o faz pensar nessa frase. A refeição matutina foi de uma encantadora frugalidade. Leite, queijo, carnes frias, ovos e frutas. Péricles não tardou a aparecer. Salve, ilustres visitantes da minha Atenas, disse ele ao entrar. E meus parabéns, vejo que já se helenizaram na perfeição. Quem não há de helenizar-se nesta maravilhosa Atenas presidida por dois grandes gênios? Ah, senhor Péricles, eu nem encontro palavras para traduzir o que sinto. Que felicidade há de ver-me no mais belo instante da vida do mundo. Acha isso? Não acho. Não estou dando opinião minha. Sei que é assim. Período nenhum da história da humanidade será mais belo que este. Nunca a arte florescerá tanto. Nunca haverá maior produção de ideias. O mundo em que vivo, ou o que chamamos civilização moderna, está ainda profundamente influído pelo que os gregos deste século criaram e estão criando. Nós, modernos, nada mais fazemos senão desenvolver ideias gregas, embora na maioria coadas através dos romanos. Péricles e Aspásia admiraram-se de que assim fosse, e ainda mais quando a velhinha lhes disse que aquele século iria figurar na história como o século de Péricles. Mas haverá no meu tempo quem reclame contra isso, observou Dona Benta. Quem não me ache merecedor de tamanha honra? Perguntou o estratego sorrindo. Não, os reclamantes querem que, em vez de século de Péricles, se diga século de Péricles e Aspásia. Dona Benta jamais esqueceu o olhar de ternura comovida que os dois gênios trocaram. E qual o programa para hoje? Perguntou o estratego. Eu proporia uma visita aos monumentos, disse a esposa de Péricles. Se não fosse a curiosidade que tenho de conhecer o beija-flor das ondas. Andam por aí a dizer prodígios dessa embarcação. Ótima ideia, aprovou Dona Benta.
Há lá muitos objetos modernos que fatalmente vos irão interessar. E amanhã está boa para isso. Heródoto também quer ir, disse Péricles. A curiosidade desse homem é feminina. Viaja muito, tudo examinando, tudo comparando, tudo anotando. Vou mandar preveni-lo. E convide também ao senhor Sócrates, disse Dona Benta. Gosto daquele nariz.